E aí, programador, tudo jóia? Bom, se você quer saber o que eu fiz para sair do zero, né, como operador de máquina, operador de empilhadeira, para virar um programador, né, conseguir gravar essas aulas para vocês, participar de diversas empresas como programador pleno, júnior, sênior, especialista, arquiteto, né? Então, se você quer saber um pouco dessa minha história, o que eu fiz na minha jornada para chegar onde eu cheguei, tem um link aqui de um webinar que eu preparei para que você possa assistir. Espero que possa te inspirar. Vejo você lá. Ok, essa é a pasta que eu escolhi. Então, qual o comando que eu posso criar um projeto, um Django automaticamente, tá? Pessoal, se não fosse o Django, uma das diferenças, tá? Por exemplo, eu tenho aqui minha pasta de arquivos, né? E aqui eu tenho alguns projetos, tal. Se fosse um Python puro, você cria ali a sua pasta, aí você vai criando os arquivos de configuração você mesma na mão, você mesmo na mão, tá? Então, com o Django, com uma linha de comando que eu vou digitar aqui, ele já vai criar os arquivos principais para mim de configuração, já vai estar pronto, tá? Então, vamos lá. Django admin start project, start project. E o nome que eu vou colocar aqui vai ser App Django. Beleza? Ele criou para mim. Se eu der um ls aqui, ó, vai aparecer, ó, o App Django aqui para mim, tá? Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Vamos por partes. Criei lá o projeto. E aqui, pessoal, eu tenho uma ideia que é chamada de PyCharm. Se eu não me engano, ela é gratuita agora pela JetBrains, que é a empresa que produz essa. Pessoal, isso aqui é uma IDE, é como se fosse, por exemplo, não tem o Microsoft Word, onde você escreve textos lá, aqui é como se você vai escrever, só que você vai escrever códigos, e a gente chama isso de IDE, o D e o E, tá? IDE, tá? Apenas isso. Então, eu vou abrir ele está em inglês, tá, pessoal? Outra coisa, precisa aprender inglês para saber programar? Não. Vai te prejudicar? Claro que não, só vai ajudar, entendeu? Mas você não precisa saber inglês. Agora, as palavras em inglês que tem na programação, por exemplo, deixa eu abrir o projeto aqui, ó. Por exemplo, open, abrir, né? Eu venho aqui na minha pasta downloads, eu vou abrir aqui esse app Django. Beleza? Ele está abrindo, ele está indexando aqui os arquivos para mim, tá? E se você perceber, ele já criou aqui esses arquivos para mim. Eu não criei esses arquivos. Isso aqui já veio automaticamente, tá? Deixa eu fechar aqui. Beleza. Então, assim, por exemplo, falando do inglês, né? Por exemplo, a gente tem aqui uma palavrinha if, né? Um exemplo. E o if existe em várias outras linguagens de programação, JavaScript, Java e por aí vai, tá? O if, traduzindo ao pé da letra em inglês, é se, né? Se, tomada de decisão. Se eu fizer isso e não aquilo, e por aí vai. Então, quando por exemplo, você pode não entender nada de inglês, mas essas palavrinhas aqui, ó, que estão no código Python, if, até mesmo o main, ó, essa aqui já é uma palavra, uma função, né? Como que eu sei que é uma função? Por conta do parênteses, tá, pessoal? Aqui eu tenho uma função que ela está escrita assim, execute from command line. Eu vou explicar o que que é esse manage.py aqui, tá? O que que ele é. Mas aqui, ó, eu já tenho uma boa prática aqui, que é o nome dessa função, meio que dizendo o que está acontecendo. Então, quando você pega esses nomes em inglês, mesmo que você não saiba nada de inglês, e coloca para traduzir, o seu estudo de programação vai ficar mais rápido e vai ficar melhor, tá? Então, você não precisa aprender a falar inglês.
Mas se você traduzir essas pequenas palavrinhas que você está vendo no seu código, vai ficar muito mais rápido de você entender o código. Aliás, isso é essencial, né? Para você entender o if, a tomada de decisão, mas, por exemplo, se eu falar para você a primeira vez, if é tomada de decisão, né? Estruturas de decisão em código. Se eu falar desse jeito, para quem nunca viu programação e é a primeira vez que a pessoa está aprendendo, essa frase, estrutura de decisão, pode não dizer nada para a pessoa. Ok, estrutura de decisão é a definição, mas o que que é isso? Eu comecei a entender o que é programação e entender linhas de código, de fato, e eu senti uma melhora absurda, uma evolução absurda no meu lado técnico, foi quando eu entendi que isso aqui tenta simular a nossa vida real. Por exemplo, um código bem conhecido que a gente sempre trabalha no início, né? É média de aluno. Se a média for maior que 5, por exemplo, maior ou igual a 5, por exemplo, o aluno está aprovado, né? Se for menor do que 3, ele está reprovado direto, por exemplo. Então, eu consigo trazer isso que eu acabei de falar, essa realidade nossa que a gente tem nas escolas ou em qualquer sistema de avaliação, para linhas de código. Então, quando eu entendi que programação nada mais é do que uma simulação do que a gente faz na nossa vida na linguagem de máquina, aí eu comecei a entender o propósito disso aqui, tá? Então, tirando essa divagação toda aqui, aqui a gente tem o nosso app Django, que foi o nome que eu dei o projeto, né? Lembrando aqui, se você digitar a teclinha para cima no seu teclado, você vai ver dos comandos que você já rodou no seu terminal. Bom, aqui só falando, explicando esse código que a gente rodou, o projeto, que a gente criou o projeto. Então, eu tenho uma palavrinha reservada já, é do comando, é padrão do comando. A única coisa aqui que não é padrão, que vai ser diferente toda vez que você usar, é o nome da aplicação, que é justamente isso aqui, ó, app Django, tá? O comando é Django, admin, start project e o nome do projeto, tá? Então, eu vou até colocar aqui para vocês, docs, não, peraí, isso. Uma documentação do Django atualizada, tá? A documentação oficial. Aqui, ó, aqui está o comando. Pessoal, quando vocês verem esse cifrão aqui em comando de terminal, você não copia ele, tá? Eu vejo alguns alunos copiarem achando que faz parte do comando. Não, tá apenas um símbolo para indicar que é um comando de terminal, tá? Às vezes é um S cifrão, um circunflexo, tá? Mas o comando está aqui, ó. Bom, como eu falei, olha só, o comando padrão de Django admin, start project, está dizendo, né? Começa um projeto bem intuitivo. Quando a gente começa a entender o inglês, e nem precisa ser falado, né? A fluência, tudo começa a fazer sentido e torna a nossa vida mais fácil, tá? Django admin, start project e um nome, que aqui ele deu o exemplo de My Site, você pode colocar qualquer um.